cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. São todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e é sempre um prazer estar aqui para falar do nosso Vascão. Já peço para você que caiu aqui de paraquedas, que acabou de chegar aqui no canal, que não conhece o nosso trabalho, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu like ou seu dislike e compartilhe também o nosso conteúdo para os seus amigos aí, para a galera nos grupos de WhatsApp, Telegram, para todo mundo aí ficar bem informado aí do dia a dia do nosso Vascão. E quem tem o desejo no coração aí de ajudar o Vascaíno desde sempre, não sabe como ajudar o nosso canal, a gente está melhorando, está evoluindo cada vez mais, fica aqui em todos os vídeos meus, fica aqui no rodapé a minha chave Pix. Quem tiver aí a condição e o interesse vai ser muito bem-vindo para ajudar a manter o nosso canal. Galera, vamos então direto e reto ao que nos interessa. Hoje, o Ramon Dias completou aí um mês à frente do nosso clube, à frente do nosso Vascão. O Ramon Dias que chegou para mudar a cara do Vasco e realmente ele mudou. Ele mudou a cara do Vasco no mercado da bola, ele mudou a cara do Vasco dentro de campo, ele mudou a cara do Vasco até mesmo para nós torcedores. Como assim, Álvaro Silva? Gente, é nítido. Após a chegada do nosso treinador, o Vasco conseguiu ir ao mercado com mais imponência, o Vasco tem mais organização dentro de campo, tática, os jogadores estão entregando muito mais tecnicamente, a diretoria do clube, ao que parece, está dando ouvidos ao nosso treinador e está aí atendendo algumas das suas exigências, que estão todas elas justas, diga-se de passagem. Então o Ramon Dias vem fazendo até agora, tudo bem que é só uma vitória por enquanto, é um mês só de trabalho, é uma tarefa muito árdua, muito difícil, mas eu me arrisco a dizer aqui que eu acho que o Vasco deveria manter esse treinador, caso a gente venha, infelizmente, a cair para a segunda divisão, vamos torcer para que não. Eu sou a favor da manutenção aí de Ramon Dias e de dar uma temporada inteira para ele, com uma pré-temporada, com um elenco montado com calma, com jogadores escolhidos diretamente por ele. Acho sim que é um treinador de muita cancha que já está agregando e vai agregar muito mais no nosso Vasco. Vocês querem ver um exemplo? Ele, agora há pouco tempo, ele era treinador do Al Hilal da Arábia Saudita, nada mais, nada menos que é o mesmo clube aí que está especulando, estaria entre aspas aí acertado com o nosso menino Ney, com o Neymar. Para vocês verem a dimensão do Al Hilal lá na Arábia Saudita, da condição financeira que o clube árabe tem, e para vocês verem como que Ramon Dias é prestigiado, como que o trabalho dele é bastante prestigiado mundo afora, uma vez que ele trabalhou lá no Al Hilal e é muito querido pelos torcedores e pela diretoria do clube. Então, aqui no Vasco da Gama, com apenas um mês de trabalho, ao que tudo indica, parece que ele vai deixar o mesmo legado, parece que ele vai deixar nós torcedores bastante alegres e vem se dando muito bem com todos os atletas do nosso elenco, até mesmo com a diretoria, diga-se de passagem. Então, Ramon Dias, boa sorte, tudo de bom para você, que muitos meses se completem com você à frente do nosso Vasco como treinador e muitas alegrias você traga para nós, torcedores e torcedoras do Vasco da Gama. Valeu, Ramon Dias, estamos juntos. Brincadeiras à parte, agora, galera, é o seguinte, Lúcio Barbosa, né, ele que foi nomeado CEO interino da SAF do Vasco da Gama, deu entrevista ali ao canal Fanático Vascaíno, ao Flávio Azevedo. Eu vou deixar a sonora dele falando aí, vou abrir aspas para o nosso CEO de futebol do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa. Não existem dois Vascos, é um Vasco só, e é isso que a gente quer trazer, é uma torcida só e é um clube só. Então a gente vai levar isso adiante, senão não tem história, né? A gente dá um corte na história e isso não existe. É um Vasco só, é o mesmo Vasco de sempre. Pronto, é isso aí, como vocês puderam ver, né? Eu vou até aqui mencionar parte do discurso dele. Ele disse, né, um torcedor só, né, uma só torcida e um clube só. Só aí ele está resumindo 20 anos de problema dentro do nosso clube, uma vez que o Vasco tem muitas divisões políticas internamente falando, tem muitos grupos ali dentro do Vasco, a gente já teve episódios até mesmo de torcidas organizadas se degladiarem entre si mesmas, ali dentro de São Januário, na ocasião, um episódio muito, muito triste, na verdade. Então eu acho que ele chega aí, Lúcio Barbosa, para virar essa chave, para mudar realmente o nosso panorama também. Coincidência ou não, gente, fato é que depois que Lúcio Barbosa assumiu a SAF do Vasco, até voltar a ganhar, a gente voltou a ganhar. Ele foi ao primeiro jogo dele como CEO com a camisa do Vasco, né? Desceu do ônibus junto com os atletas,
vem aí colocando assim, batendo com o pé na porta na situação do Maracanã, já se posicionou, vem tomando atitudes que Luiz Melo não tomava depois de um tempão de Vasco da Gama. Lúcio Barbosa em pouco tempo já demonstrou esse anos-luz, né, muito mais vascaíno e interessado em ajudar o nosso clube do que o Mulambo Melo, né? Então, que o Lúcio Barbosa tenha êxito, né, no seu trabalho como CEO da SAF. Para quem não sabe, CEO é como se fosse um presidente aí do Vasco da Gama remunerado, né? É um cara que ganha para tomar conta ali da SAF do Vasco da Gama, na ausência ali de Josh Wander, né, enfim, de toda a diretoria da 777 Partners. Então, boa sorte a Lúcio Barbosa, presta atenção no serviço e, ó, só uma dica, Lúcio, você quer se dar bem no Vasco da Gama? Quer se dar bem na vida? Quer se dar bem no Vascão? Coloca os interesses do clube na frente de todos os outros interesses. Você vai agradar a torcida, você vai levantar o nosso clube e você vai ter êxito na sua carreira. Valeu? Fica a dica aqui do Vascaíno desde sempre. Galera, é o seguinte, né? Se tratando aí de contratações, o Vasco da Gama vendeu agora há pouco tempo, né, o nosso PR9, o Pedro Raul, para o Toluca do México, e vendemos também o Egnaldo para o Shakhtar Donetsk. Fato é que essa grana que entrou nos cofres do Vasco da Gama totalizam cerca de 115 milhões de reais. E esse dinheiro inicialmente teria sido dito que seria ali usado para pagar dívidas anteriores e parará e parará. Na verdade, o Vasco da Gama vem divulgando desde já uns 2 dias atrás que todo esse valor arrecadado com as vendas dos atletas, dos ativos do nosso clube, estaria sendo aí aplicado, investido no departamento de futebol. Isso mesmo, gente. Então, com isso, dando mais fôlego, né, para nossa folha salarial, né, dando mais folga aí para a gente conseguir fazer mais contratações de calibre, com salário mais alto. Um exemplo disso é Dimitri Payet, né, o nosso camisa 10 francês, que vai chegar aqui no Rio quarta-feira agora. E é o seguinte, não para só por aí. Ao que tudo indica, a Vasco SAF, a 777, enfim, a diretoria do Vasco da Gama, como o próprio Lúcio Barbosa acabou de mencionar, agora não tem esse negócio de 777, de Vasco, o Vasco é uma coisa só, a torcida é uma coisa só e Vasco é Vasco. Segundo aí a diretoria do Vasco da Gama, a ideia deles é trazer aí mais 2 ou 3 reforços. Se vão ser todos eles de peso, do mesmo calibre de Payet, a gente já não sabe, até mesmo é muito difícil, financeiramente falando. E também conseguir aí ter êxito, né, nas negociações para os atletas realmente ter êxito aí nessas tentativas de contratações para que esses atletas queiram realmente vestir a camisa do nosso clube. E aí, dentro dessa situação, a gente já fechou com o Payet e foi noticiado, né, hoje, por volta de 5, 6 horas da tarde, de que Radija Nainggolan teria sido oferecido ao Vasco da Gama, ele que é um volante de 35 anos, belga, né, já atuou várias vezes pela seleção da Bélgica, estava antes de ficar sem contrato no futebol italiano, né, que tem passagens ali pelo Spal, pela Spezia, pela Inter de Milão, pela Roma, né, um jogador bastante rodado, bastante querido na Bélgica, um volante de muita raça, né? A forma física dele é algo que na carreira dele toda foi sempre muito exemplar, vamos dizer assim. Então seria uma contratação de impacto. O fato é que ele foi oferecido para o Vasco da Gama e o jogador vê com bons olhos a possibilidade de vir atuar aqui no Cruz Maltino Carioca. O Vasco da Gama começou a seguir ele hoje e ele começou a seguir o Instagram do Vasco. Isso pode aí dar sinal aí de que pode ser que tenha alguma coisa avançada, galera. E é o seguinte, falando em alguma coisa avançada, falando em negociações, o Vasco, como eu disse para vocês no vídeo de mais cedo, né, o Vasco quer mais. Como assim, Álvaro Silva? O Vasco já especulou vários dias atrás, até mesmo antes ali da situação de Diego Costa, a situação do atacante chileno Alexis Sanches. Foi especulado aqui no Vasco na mesma época quando o Vasco estava especulando o Guilherme Medel, quando o Vasco contratou o nosso volante, que hoje está atuando pela zaga, diga-se de passagem. Guilherme Medel, que estava jogando na época lá no Bolonha, da Itália. E Alexis Sanches ali, no momento, disse que... ele não disse nem que sim, nem que não, nem para o Vasco, nem para qualquer outro clube aqui da América do Sul. Na ocasião, ele mencionou que ele gostaria de tentar ali conseguir mais algum contrato com algum clube europeu, porque a vontade dele, no momento, é de continuar atuando ali no velho continente, na Europa. Fato é que até o momento ele ainda não recebeu uma proposta ali satisfatória de algum clube que interessasse ao atleta para ele permanecer jogando lá na Europa. Então, isso aí estaria dando uma margem para que o Vasco da Gama entrasse nas negociações. Como assim, Álvaro Silva? Galera, é o seguinte,
Segundo saiu agora há pouco aí, né, a fonte é o Twitter do Central da Bola, o Vasco estaria conversando com Alexis Sanches de maneira informal aqui, entre aspas, de maneira informal. Como assim informal? Vou explicar para vocês. Formal é quando o Vasco da Gama vai lá e formaliza uma proposta, oficializa uma proposta, fala, ó, vou pagar tanto, tanto tempo de contrato, assim, 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 assim. Se quiser assina, se não quiser manda de volta o contrato. Isso é formal. Informal é quando vai conversando naquela resenha e vai se tratando de tudo. Você fala de salário, fala de contrato, fala de luvas, fala de bonificação, fala de rescisão, fala de tudo, de moradia, de comissão técnica, de centro de treinamento. Você aborda todos esses tipos de assunto que interessam o jogador e também que interessa o clube. Então, dentro dessa conversa, entre aspas, informal, pode estar muito perto de sair algo formal. Querem ver um exemplo disso? A situação de Dimitri Payet. Dimitri Payet saiu na mídia anteontem de que o Vasco estaria aí em busca de um jogador enorme, quando o Brax falou na sexta-feira por volta de 12h30. Quando foi à tarde, saiu uma lista do GE, do Globoesporte.com, com 11 atletas ali de grande calibre, ali, de padrão internacional, que se enquadrariam, que se encaixariam ali para ser um desses atletas aí que o Vasco estaria negociando. Fato é que ontem já veio a notícia de que o Vasco já está acertado e ontem mesmo o Dimitri Payet já assinou o pré-contrato com o Vasco da Gama e chega na quarta-feira para fazer exame. Mas o assunto não é o Payet agora. Então vocês estão entendendo como que funcionam as coisas? Até ontem não tinha nada formalizado. Até ontem na mídia não apareceu, o Vasco fez proposta pro Payet. O Vasco... Não, só apareceu assim, o Vasco negocia com um jogador enorme e as negociações estão avançadas. Só. Ponto. De repente, caiu a bomba de que ele já era do Vascão. Então pode ser que isso aconteça também com Alexis Sanches. Não estou falando que vai acontecer, isso não é informação, é uma especulação minha. Pode ser que o Vasco amanhã, depois, ou semana que vem, de repente aí vem e anuncie, o Vasco acaba de anunciar Alexis Sanches, né, o atacante chileno, para ser o novo atacante Cruz Maltino. Vamos torcer para que sim. Fato já está conversando clube e atleta. Ele que está sem clube, né? E o Vasco já está ali negociando com ele ali de maneira informal. E aí, como eu já disse informações para vocês hoje mais cedo, no vídeo de mais cedo, que o atleta está procurando moradias aqui no Rio de Janeiro. Aí agora à noite sai essa situação de que o Vasco está conversando com ele de maneira informal. Então assim, tem negociação na parada, tem rolo, tem negócio, né? Agora a gente tem que esperar para ver se vai ser realmente sacramentado ou não, né? A gente não pode ir naquele oba-oba, né? É do Vascão, é nosso, vai contratar. Não, vamos com calma. Mas fato na minha opinião, se Alexis Sanches chegasse, daria aí uma outra cara no nosso ataque também. Já chegou o Verratti, já se mostrou um jogador aí bastante esforçado, qualificado, um jogador ali que cria oportunidades, é um jogador que tem ali um faro para gol. Tô curioso para ver ainda o desempenho de Sebastião Ferreira, né? Enfim, vamos ver que desfecho vai dar então essa situação aí das especulações, né, galera? Agora, pra gente estar mudando de assunto, vamos estar falando então do Campeonato Brasileiro. Se encerraram as partidas de hoje, né? Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, o Botafogo, galera, eu vou falar para vocês todos os resultados, tá? E depois eu vou falar da tabela do nosso Vascão. O Botafogo venceu a equipe do Internacional pelo placar de 3-1, diga-se de passagem que foi de virada. O goleirão do Botafogo deu um frangaço de entrar para a história, mas a equipe carioca conseguiu se recompor durante a partida, conseguiu empatar e virou com folga, ganhou de 3-1. É mais líder do que nunca, tá aí 14 pontos à frente do vice, do segundo colocado, no caso, do Campeonato Brasileiro. Outra equipe que ganhou também, que voltou a encontrar a vitória, é o Atlético Mineiro. Venceu a equipe do Bahia pelo placar mínimo de 1-0 hoje, com gol do nosso cria aqui da nossa base do Vascão, Paulinho, né? Ele mesmo que perdeu aí uma oportunidade de fazer um gol claríssimo na Libertadores no meio de semana, ficou bastante baqueado, ficou muito mal por isso psicologicamente, conseguiu balançar as redes hoje. Com o gol dele, o Galo Mineiro conseguiu mais uma vitória no campeonato. Então boa sorte, Paulinho, levanta a cabeça, tá? Futebol é assim mesmo, só erra quem joga, é igual bicicleta, só cai quem anda. Valeu? Tamo junto.
O Corinthians venceu o Curitiba também de virada pelo placar de 3-1. Curitiba começou vencendo a partida por 1-0 com gol contra. O Corinthians conseguiu se recompor na partida, também conseguiu vencer ali a partida e acabou vencendo com folga, certa folga. O Grêmio fez um jogaço hoje com a equipe do Fluminense, outro jogo que foi de virada também. Tricolor Carioca abriu o placar com o Germancano, muito conhecido aqui de nós vascaínos, né? Depois o Grêmio entrou na partida de novo ali, já estava jogando bem o Grêmio, conseguiu empatar e até mesmo virou a partida e acabou assim 2-1 para o Grêmio. O América Mineiro perdeu para o Goiás pelo placar mínimo de 1-0, a equipe goiana venceu o América Mineiro lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, um resultado muito bom para o Goiás, ruim para o América e mais ou menos para nós. Para nós eu não sei se seria bom um empate nesse jogo ou realmente a vitória do Goiás. Depois, outro que empatou também, que começou perdendo, jogando no Maracanã. Rapaz, ia ser uma delicinha, ia ser uma delícia cremosa. Essa molambada perde hoje pro São Paulo. Começaram perdendo o jogo no Maracanã, levaram um gol no fim do primeiro tempo do São Paulo. Acabou 1-0, depois o Flamengo correu atrás, conseguiu buscar o empate ali, terminou a partida no placar de 1-1. O Fortaleza aplicou uma sonora goleada, galera, isso mesmo, aplicou uma sonora goleada no Santos, né? O time da Baixada Santista vem passando por uma fase muito ruim, diga-se de passagem, né? Inclusive há muitas pessoas cravando de que o time do Vasco não é time para cair e sim o Santos é um time para cair, né? Eu já prefiro me abster desse tipo de comentário nesse momento, porque como vamos dizer assim, quem sou eu na fila do pão para falar de alguém nessa situação que a gente se encontra no campeonato agora. Fato é que o Fortaleza meteu 4-0 lá na Arena Castelão, né? Para alegrar seu torcedor lá, e o Fortaleza tá aí, vamos dizer assim, embalado, um time bem encaixado, treinado pelo Vojvoda, e ajudou a gente, né? Porque se o Santos ganha, se distanciaria ainda mais, então o Santos ficou estagnado ali, e esse resultado foi bom pra gente. Se a gente ganhar agora e ganhar outro jogo, a gente tem grande chance de sair da zona do rebaixamento. E aí, restam ainda, né, 3 jogos para terminar aí essa rodada, essa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que são eles Palmeiras e Cruzeiro, a partida que vai ser realizada nessa segunda-feira, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, lá em São Paulo. Depois temos Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, a partida que vai ser realizada lá em Bragança Paulista, na casa do Red Bull Bragantino, às 9 horas da noite. Amanhã a gente vai estar aqui, ó, torcendo pro nosso Vascão, quem sabe, ó, 1-0, meio a 0 é o que eu quero, é o que basta, né, galera? E ainda se tratando aí já aproveitando o gancho, né, Red Bull Bragantino e Vasco, Eduardo Sacha ainda é dúvida para a partida de hoje, de amanhã, contra o Bragantino, uma vez que na última partida ele saiu com dores musculares e vem passando por tratamento essa semana, então é dúvida. Voltando aqui agora ao foco do nosso assunto, aí fechando a rodada, né, a partida entre Atlético Paranaense e Cuiabá. Essa partida vai acontecer na terça-feira, lá na Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense, 8 horas da noite, galera. E o provável time que Ramon Dias pretende escalar para a partida de amanhã é Léo Jardim no gol, Robson, Medel e Léo, Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes, Paulinho, Orediano, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira, ou Verrete. Na minha humilde opinião, eu acho que o Verrete deve começar jogando. Eu vou ficar de olho aqui, se aparecer mais novidade em relação a Alexis Sanches, em relação a Nainggolan ou outro atleta, né? Lembrando que o Vasco estaria também negociando a situação de Alan Sonora, não sei se o atleta vai vir para o Vasco ou não, né? O atleta norte-americano. A mídia parou de falar, o Vasco parou de falar no assunto, o assunto parece que morreu. Ao que me dá a entender, pode ser que eu esteja enganado, ao que me dá a entender, parece que Alan Sonora era ali um plano B, uma segunda opção, caso Dimitri Payet não viesse. É o que me parece. Agora, se Alan Sonora vier para o Vasco da Gama, aí entra dentro daquilo que eu falei para vocês, que a própria diretoria do Vasco já disse, que estaria trazendo ele para o nosso elenco para dar rodagem ao nosso meio campo. Mas eu não sei se ele vai ser esse jogador de meio campo. Por quê, o Álvaro Silva? Vou explicar para vocês. Porque o Vasco está especulando, o Luiz Gustavo estaria ali sondando, não sei também se está negociando, a gente não sabe bem ao certo. Nainggolan foi oferecido ao Vasco da Gama, ele começou a seguir as redes sociais do nosso clube, isso despertou um interesse muito grande dos torcedores. E então a gente tem que aguardar para ver qual desfecho vai dar aí. Fato é que faltam aí poucos dias, aí 10, 11 dias só para a gente inscrever mais jogadores no Campeonato Brasileiro. E agora é corrida contra o tempo. Agora, na minha opinião,
Eu não sei, eu acho que eu prefiro, gente, eu acho que eu prefiro um jogador de ataque. Se for para trazer um cara de calibre, eu preferiria um cara para jogar no ataque, tipo um Alex Sanches ali, pô, com o Payet, com o Paulinho de Paula que começou, parece que tá jogando bem, com o Praxedes que, pô, tá correspondendo também. Com essa equipe nós tem o Orediano, tem o Gabriel Peck, tem o Verratti. Pô, seria muito bacana se a gente tivesse ali um Alex Sanches na frente centralizado. Pô, ia mudar a cara do Vasco, a gente ia ter mais, ia dar mais rodagem pro time. Quando o Ramon Dias olhasse pro banco, ele ia ter opções. Ah não, esse jogo o Verratti começou jogando. Aí Ramon Dias ia olhar pro banco e ia ver Sebastião Ferreira e Alex Sanches, né? Ah não, esse jogo Alex Sanches começou jogando, ele olha pro banco, tem Verratti e Sebastião Ferreira. Então seria muito bom em questão de elenco. Deixa a opinião de vocês aí. Vocês preferem, se fosse para chegar mais um jogador de grande calibre, vocês preferem um cara pro ataque, um cara de nome, um cara de peso, ou vocês preferem esse nome de peso na meiuca, na volância, ali no meio campo, que seria a posição de Nainggolan, de Luiz Gustavo, até mesmo a posição que Guilherme Medel veio exercer e acabou sendo um pouco recuado para atuar na defesa. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários, valeu família? Se eu souber de mais alguma coisa, eu broto aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!